Então eu espero que vocês aproveitem. Já? Senhor Ministro José Bonifácio, correspondência para Vossa Excelência. Isto não pode ficar assim. As cortes de Lisboa se submeterão ao Brasil e à escravidão colonial novamente. Senhor, o dado já está lançado e de Portugal só temos a esperar, senão a escravidão e horrores. Venha a Vossa Alteza Real o quanto antes e decida-se. Soldado, entregue essa correspondência a Vossa Alteza, o Príncipe Dom Pedro, imediatamente. Sim, Excelência. Vossa Alteza Real, meu príncipe, correspondência do senhor ministro José Bonifácio. Obrigado, soldado. Dispensado. As cortes portuguesas querem escravizar-nos. Perseguem-nos. De hoje em diante, nossos laços estão cortados. Independência ou morte! Gostaria de agradecer a todos que aceitaram o convite, especialmente o pessoal da Unijorge, na presença aqui do professor coordenador Álvaro Dantas, a nossa ilustre historiadora Ana Paula, e os demais colegas dos cursos que fazem parte dessa instituição. Tenho a honra de convidar para essa mesa figuras ilustres para que possamos fazer um debate sobre a historiografia da independência, tema extremamente fundamental. Quer ver nossos historiadores convidados? Adolfo von Hag, meu nome é Francisco Adolfo von Hag. Seja bem-vindo. Nosso ilustre historiador Capistrano de Abreu. Seja bem-vindo. E nosso, por último, Manuel Bonfim. Sejam todos bem-vindos. Nessa parte aqui, eu gostaria de convidar esses historiadores, eles fazem parte do século XIX. E eu gostaria de chamar Emília Viotti da Costa. Steven Jackson. E por último, para compor essa mesa, Sérgio Buarque de Holanda. Sejam bem-vindos. Gostaria de agradecer a todos que aceitaram o nosso convite
E esses ilustres estudiosos, eles irão mostrar como a independência foi forçada. Cada um deles vai mostrar a corrente que eles defendem, os pontos de vista, e vamos tentar fazer um debate para que possamos tirar um entendimento maior sobre a independência, certo? Aqui à minha esquerda, eu gostaria de começar com, entre aspas, o pai desse estudo, nosso Francisco Adolfo. Entre aspas, não. Eu sou o pai da historiografia do Brasil. Eu fui o primeiro a escrever algo sobre a nação Brasil e é Francisco Adolfo Van Hagen, natural de Sorocaba, por favor. Por gentileza, fique à vontade. Eu já estava do outro lado pensando quando fui convidado para isso que me faria essa pergunta e eu tomei nota para deixar claro sobre realmente o que é a independência, segundo claro eu como pai da historiografia. É o seguinte, Heródoto, a independência foi um processo quase natural, um prolongamento após o amadurecimento da vida colonial. Portanto, teve um caráter de continuidade política. É importante destacar que foram os decretos recolonizadores das cortes portuguesas para que causasse o fim de Brasil com Portugal. E se parar para pensar, e vou lhe questionar, o que o príncipe estava a fazer? O que acontecia no momento? Para responder isso, nada mais como eu, o pai, trouxe um livro escrito por mim, lógico, História Geral do Brasil. Como eu sou o pai, eu vou ler até quando eu quiser, quando eu puder. Então eu venho aqui até a página 137. Não se preocupem não, eu lerei só um parágrafo. Eu vim de muito longe para isso. Bom, não lhe restava, pois, mais que uma de duas resoluções a tomar. Ou proclamar de toda a independência para ser herói, ou submeter-se a cumprir e fazer cumprir os novos decretos das cortes. Não já para ir como fora ordenado no ano anterior, viajar com mentores, mas sim, muito provavelmente, para fim da Constituição, ser chamado à barra pelas cortes, a fim de se justificar pelos seus atos e dobrar os joelhos em presença dos seus imprudentes afrontadores, Fernandes Tomás, Peçanha e Xavier Monteiro, ou para ser insultado nas ruas pela mesma plebe que das galerias das cortes apuraram pouco antes com os gritos de morra, patife, os zelosos deputados defensores dos direitos do Brasil. Não era mais possível contemporizar e, inspirado pelo gênio da glória, que anos depois, no próprio Portugal, lhe havia de ser outras vezes tão propício, não tardou nem mais um instante, e passou a lançar desta mesma província que depois conceituava de agradável e encantadora. Dali mesmo, no meio daquelas virgens campinas, vizinhas da primitiva Piratininga de João Ramalho, o brado resoluto de independência ou morte. É suficiente para vocês entenderem? Nosso caro historiador, essa sua interpretação não pode ser considerada, aliás, chapa branca, favorável à obra da monarquia brasileira. Ora, pois que insulta! Eu sou um positivista. Eu peguei os documentos e escrevi o que estavam neles. Respeite. Muito obrigado, historiador. O que teria a dizer nosso amigo Campos? Campos, com certeza tem alguma opinião. O senhor pensa contrário? O que o senhor tem a dizer em relação a essa afirmação que ele fez? Totalmente ao contrário. Preciso dizer, a história que Van Hagen conta é elitista. Ela só presta atenção a homens do governo e a príncipes, reis. Também considero a independência como um processo de gestação no período colonial.
mas isto se deu com o povo, e não por cautela dele. Cada região da colônia que se desenvolvia tinha sua própria vida cultural cotidiana. Pouco ligava para os acontecimentos de Portugal. A independência foi fruto dessa diferenciação gradual em relação à metrópole, sendo que a nação brasileira ela variada em suas manifestações regionais, como aqui descrito. Só isso. Como os senhores poderão notar, são dois caminhos contrários. Mas gostaríamos de ouvir do nosso amigo Bonfim para saber qual a contribuição em relação a esses dois, qual a posição que o senhor nos acrescentaria. Bem, boa noite. Ora, meu caro apresentador, não pretendo aqui fazer uma leitura conservadora acerca da independência do Brasil, como fez meu ilustre colega Chico. Prefiro enfatizar o histórico de lutas populares. Uma história que depois os historiadores ingleses chamaram de uma história vista de baixo. Com isso, escrevo em minhas obras. Nossas elites são parasitas que exploram as massas desde a colonização e conseguiram, em conluio com o príncipe interesseiro, abafar as forças populares da independência. Dom Pedro e a elite latifundiária e senhorial pensavam meramente no poder para si, como forma de manter a exploração das camadas populares. Infelizmente, muitos políticos são assim hoje. Né? Vejo isto lá de cima. Pois que bosta. Pois bem, vamos para esse lado direito aqui. Vamos começar por Sérgio. Sérgio, como é que você vê essa questão? Bom, tenho que dizer que eu tenho um ponto de vista que vai de ponto evidente, vai de ponto evidente, pois não podemos descartar a herança colonial, o quão importante é a transformação. Mas não vou contrário em relação a positivista. Não vejo um positivista nem uma história nacionalista, pois em meu livro escrevo o seguinte: que a nação não está pré-configurada na colônia. A nação que vai surgir vai ser vulgada após a independência a ferro e fogo, e as massas vão ser destruídas, como já mencionou nosso ilustre Daniel Bonfim. E quem mais se aprofundou nisso foi meu amigo Caio Prado Júnior. Infelizmente, não está aqui conosco. Buarque, meu caro Buarque, boa noite a todos. Sou Caio Prado Júnior, boa noite a todos vocês. A independência foi feita para as elites. A independência no Brasil foi feita para as elites. Pessoal, foi antes de tudo um processo de luta de classes. Tanto classes contra a metrópole e tanto contra a massa excluída no Brasil. Esse historiador aqui é Manuel Bonfim, foi o que chegou mais próximo disso. Obrigado. Mas, claro, por que não se junta a nós? Eu não fui convidado, e é claro que é porque eu sou marxista. É óbvio isso. Pessoal, eu também nem faço questão de estar nessa mesa aí. Com todo respeito, eu não posso estar nessa mesa. Eu tenho as minhas convicções, e como você, Buarque, eu acredito que a independência do Brasil foi um processo que só foi concluído em 1831, quando despachamos o último monarca português, Dom Pedro I. E para concluir, 1822, na minha opinião, foi só mais um passo. Somente mais um passo. Agora, se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre o que eu penso, sobre minha tese, leia o meu livro. Melhor, o livro que eu editei pela minha editora. Que petulância! Caio Prado Júnior. Ok, obrigado, senhor historiador Caio Prado Júnior. De qualquer forma,
Seja bem-vindo à mesa. Eu gostaria de chamar, para que possa dar o seu ponto de vista, Emília Viotti, uma grande historiadora dos nossos tempos, e o que ela tem a acrescentar a toda essa discussão. Ok, muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Pegando um gancho do nosso querido Caio Padre Júnior, até porque no meu texto, que está contido nesse livro aqui da Monarquia e República, que eu falo do processo de emancipação política do Brasil, eu também uso alguns argumentos e também de algumas palavras de origem marxista, senhor. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o seguinte. Eu gostaria de tirar da página 30 do meu livro esse seguinte trecho. As camadas senhoriais, empenhadas em conquistar e garantir a liberdade do comércio e a autonomia administrativa e judiciária, não estavam, no entanto, dispostas a renunciar ao latifúndio ou à propriedade escrava. A escravidão constituiria o limite do liberalismo no Brasil. Como vocês podem ver, o liberalismo no Brasil, embora exportado das ideias da França, que na verdade foi se adaptando aqui no Brasil ao gosto das elites desse país que assim estava se formando, foi muito difundido graças às lojas maçônicas. E nosso querido Dom Pedro, ele foi um maçom. Ele chegou a se converter maçom poucos meses antes de proclamar a República, não foi, querido? Muito obrigada. Posso minha fala. Bem lembrado, é uma das questões que passa assim por cima, é a questão da maçonaria em relação à independência. Mas eu gostaria de ouvir uma outra voz, dessa vez, Estevam, como você gostaria de se posicionar? Ou como você se posiciona em relação a todos os comentários e a todas as falas expostas aqui? Pois bem, meu colega, seguindo a tese do nosso ilustre Sérgio, sobre o processo tardio da formação da nacionalidade, desenvolvi um conceito de um mosaico da época da independência, algo que também devo a as análises regionais de Capistrano. Foi no contexto da crise do antigo regime que os portugueses do Brasil, os baienses, assim chamados na época, os paulistas e os pernambucanos, procuraram alternativas para sanar a crise. A identidade brasileira foi constituída depois, não sem muita luta, como a Confederação do Equador e a revolta regenciais. A independência foi um processo que precisou ser completada por outro. O outro foi a formação da nacionalidade brasileira, que hoje é uma matéria acadêmica. Muito obrigado. E depois do nosso tempo. Senhores! Senhor Braz, a independência não aconteceu somente no Rio, em São Paulo, não. A independência do Brasil aconteceu aqui, ó, com o povo, em arma. Isso no dia 2 de julho de 1823. Pessoal, obrigado pela presença de todos. Obrigado.